seguinte, eu preciso começar esse vídeo fazendo uma pergunta muito séria. Você já shippou errado? Se a sua resposta for não, parabéns pra você. Agora, se a sua resposta for sim, vem cá me dar um abraço. É isso, galera. Hoje a gente vai falar sobre quem já shippou errado. E, na verdade, nós vamos honrar todos os chips que não deram certo. O que é chip, Bárbara? Você provavelmente já sabe, né? Vem da palavra relationship. E que significa relacionamento em inglês, né? Nossa, como ela é bilíngue, enfim. Então as pessoas elas pegaram cortaram, né, o relation e ficaram só com o chip e começaram a utilizar para os casais que elas gostam, né, nos livros, né? Nós temos vários casais e inclusive eles passaram a ter nomes, né? Alguns casais têm até nome, apelido, né, que se dá e tudo mais. Bom, enfim, e muitas das vezes as pessoas elas acabam acertando ou errando, principalmente se um livro tiver um triângulo amoroso. Teve um período em que era muito comum a gente ter triângulos amorosos dentro da literatura. Parece que aquela fase, assim, todo mundo, pós-Crepúsculo, todos os autores escreviam um triângulo amoroso. E isso acabava causando muita disputa, né? Muitos fãs preferiam um ou preferiam o outro, e assim por diante ia, né? E muitas pessoas acabaram errando o chip. O que é errar o chip? Outros até podem dizer assim, eu não errei, quem errou foi a autora, né? Amor, é contigo mesmo. É tua opção, né? Enfim, mas o autor, ele escolhe, obviamente, com quem o casal, os personagens vão ficar, ou se vão ficar sozinhos, enfim, é uma escolha do autor, porque o dono daquela história é aquela pessoa que a escreveu, né? Não somos nós fãs, infelizmente. Mas é a pessoa que tá escrevendo, então ela tem todo o direito de dizer eu quero fulano com fulana, e enfim. E assim, em alguns casos a gente acaba torcendo por um casal que, na visão do autor, não teve futuro. E neste vídeo nós vamos honrar alguns desses casais, adiantando que todos os casais aqui citados são de livros que eu li. E também, gente, todos os casais aqui citados, nem sempre eu shippei a favor deles. E eu quero deixar um agradecimento aqui muito especial para minha amiga Raquel, uma das Gels, né? Nós somos em 3, Raquel, Michelle e eu, Bárbara. E a Raquel, eu perguntei no nosso grupo, né, qual ideia para o Dia dos Namorados, e ela deu essa ideia dos chips, né? E eu amei. Então, amiga, muito obrigada. E vários casais aqui que estão sendo citados, foi ela que citou, né? Ela que lembrou. Então, amiga, muito obrigada. Todos os créditos deste vídeo vai para você. Muito obrigada mesmo. Mas vamos lá? Vamos honrar esses casais? Começando com um bem polêmico, tá bom, gente? Harry e Hermione Harry e Hermione de Harry Potter, obviamente, né? Quem nunca pensou na possibilidade de Harry e Hermione ficarem juntos? Gente, eu super torcia por eles. Eu lia fanfics, Harry e Hermione. A minha melhor amiga escrevia fanfics de Harry e Hermione. E eu ficava suspirando com eles dois juntos, lindos, maravilhosos. Mas não foi assim. Todo mundo sabe, ou quem não sabe vai tomar um spoiler agora. Hermione ficou com o Rony e o Harry ficou com a Gina. Então, tudo mais ou menos em família, né? Que Ron e Gina, irmãos, né? Então, assim, é complicado. Por quê? Eu não sei. Mas, enfim, eu não conseguia ver eles dois separados, né? A amizade deles, obviamente, era linda, do trio, né, na verdade. Mas eu sempre imaginei o Harry com a Hermione. E, infelizmente, não foi o caminho que a história acabou tomando, né? A autora, ela decidiu por um outro caminho e finalizá-los com outros pares, né? E, enfim, fazer o quê? Vida que segue, né, amados? Mas que eu shippei com força,
Esses dois eu shippei. E eu acredito que estou certa até hoje. E é só a minha opinião que vale. Seguindo, ainda no mundo de Harry Potter, um casal polêmico, gente. Eu, na verdade, eu acho que esse chip aqui nasceu de um desejo de enemies to lovers, que Draco e Hermione, ou mais popularmente Dramione, né? Eu nunca espelho os dois, gente. Mas eu sei que é um chip muito popular, que inclusive originou livros, né? Originou fanfics, obviamente, né? Várias pessoas escreveram fanfics, Dramione, e nunca li, porque pra mim isso é uma blasfêmia. E só a minha opinião que vale. Enfim, tô zoando, gente. Mas, na verdade, eu fiquei sabendo que era muito popular por conta de um fórum que eu participava. E tinha muita fanfic de Draco e Hermione, gente. Era impressionante. Muita mesmo. As pessoas, elas eram engajadas porque elas achavam que por trás daquele ódio, né, existia um amor ali incubado, né? Talvez a parte do Draco, sim, mas da Hermione, duvido muito, né? E praticava muito bullying com essa pobre menina, né? Pobre nada, né? A Hermione era outro nível, né? Sempre foi outro nível. Mas, assim, originou várias fanfics, e dessas fanfics, né? Nós temos uma que ficou extremamente famosa, que virou depois um livro que é dos Caçadores de Sombras, né? Dos Shadowhunters, né? O Jace e a Clary, eles são inspirados em Harry. Meu coração bate mais forte por Harry e Hermione, né? Não posso negar. Mas o Jace e a Clary, eles são inspirados em Draco e Hermione, né? A Cassandra Clare, ela escrevia, já é popularmente conhecido, ela escrevia a fanfic da Hermione e essa fanfic é a base de Os Caçadores de Sombra, né? Obviamente, ela acabou ali desenvolvendo por uma história própria dela, mais ou menos original, enfim, polêmicas à parte. Mas ela colocou a identidade dela na própria história, né? Isso foi muito bacana. Mas ninguém pode negar que tudo começou a partir de Dramione, né? Enfim. Seguindo em frente, mais um chip que foi injustiçado, mas não na minha opinião, porque aqui neste livro eu chipei muito certo. Mas muita gente amou e torceu por esse lobinho, que é o Jacob e a Bella de Crepúsculo, né, gente? Da saga Crepúsculo. Gente, o que o povo batalhava era Edward de Bella. Inclusive, deixa eu pegar aqui o... Olha isso, gente. O meu Lua Nova é a capa do filme. É o Lua Nova e o Eclipse que eu tenho, que é a capa do filme. Gente, olha o Lua Nova, que era o triângulo puro, né? Aqui, né? Esse livro aqui honrou muito o Jacob, porque aqui foi quando ele pôde se aproximar e a gente pôde ver nascendo ali um possível relacionamento entre ele e a Dona Bella, né? Vou deixar o livro aqui, depois eu guardo. Enfim, mas assim, as pessoas elas disputavam, elas brigavam mesmo, porque esse chip aí, essa coisa aí, Edward e Jacob era muito forte. Eu confesso desde o início, o meu favorito sempre foi o Edward, eu sempre fui ali Team Edward. Mas eu não posso negar a força de Jacob, e quão importante ele foi para essa história, né, gente? Principalmente ali no Eclipse, né? Que tem uma cena. Eu lembro até hoje, gente, dessa cena no livro, né? Que eles estão lá no meio da do negócio lá que tem gelo pra caramba, enfim. E aí eles estão dentro da tenda, né? E o Edward todo gelo puro, né? E a Bella, coitada, tá lá se tremendo de frio. E o Jake, pode deixar que eu te aqueço, não sei o que. É assim que você tira uma casquinha, né, espertinho. Então, assim, além do Edward morrer de ciúme dele, né? Porque a verdade é que o coração da Bella ficou realmente dividido. Principalmente depois que o Edward deu aquela sumida em Lua Nova, né? Ele deu uma desaparecida. Então, o Jacob pôde plantar ali a sementinha de um futuro amor, né? Mas, enfim, acabou não dando certo. Ele ficou lá com a Renesmee, a Bella ficou com o Edward, todo mundo na paz do Senhor. No final, graças a Deus. Mas, gente,
que Jacob e Bella fizeram um super sucesso, ninguém pode negar. E tadinhos, eles foram muito coitados, eles mereciam muito mais, né? Ou não. Eu prefiro do jeito que tá. É só a minha opinião que importa. Enfim, seguindo, o próximo é o Gale e a Katniss. Aí eu chipei muito errado, gente. Eu sou Friends to Lovers, é um dos meus clichês favoritos. E eu torcia muito pelo Gale e pela Katniss. Eu sempre achei o Pita quem é este padeiro na fila do pão, né? Enfim, mas eu nunca fui muito chegada no Pita, gente. Eu sempre achei ele muito. Mas eu entendo ali por que a Katniss e ele acabaram ficando juntos. Tem coisas que você experimenta em situações extremas que só quem viveu aquilo com você vai entender também, né? E eles viveram 2 vezes, né? Uma situação extrema, várias vezes, né? Diversas vezes. E juntos, então aquilo ali acabou estreitando os laços entre eles. E teve toda a polêmica envolvendo o Gale depois, enfim. Mas eu torcia muito para que a Katniss ficasse com o Gale. Eu sempre achei ele inicialmente, muito chaveirinho de Katniss, né, gente? Porque ele fazia tudo por ela, sabe? E eles eram melhores amigos. Eu achava eles super lindos e queridos. E eu queria de verdade eles juntos. Porém, não rolou. No fim das contas, Jogos Vorazes, quem participou dos Jogos Vorazes, os traumas, né, de quem participou acabou unindo mais a Pita e a Katniss. Mas, gente, fala sério. Se você leu e chipou errado como eu, vem cá dar um abraço. Sinta-se abraçado. Sofri com esses dois. Seguindo em frente, mais um chip que também deu muito errado aí, gente. Mas eu torci certo neste caso, que foi a América e o Aspen de A Seleção. Eu lembro que quando começou, assim que veio esse livro aqui pro Brasil, eu lembro que eu tava na casa da minha amiga Marina e ela tinha recebido esse livro de uma parceria com uma editora, né? Na época ela tinha, o canal dela tinha parceria. E aí ela foi e me mostrou e ela falou assim, nossa, esse livro aqui parece que é alguma coisa sobre moda, porque assim, o livro é lindo, né, gente? Aquela menina ali com aquele vestido azul e tudo mais, né? Enfim, eu fui, peguei o livro para ler e acabei depois lendo o livro. E eu li assim, gente, eu não li o livro, eu engoli, sabe? Porque aqui era casa. Ninguém pode negar que dentro dessa série, na trilogia inicial, né? Os outros 2 que vieram foi assim, perda de tempo. Enfim. Mas nessa trilogia inicial, ninguém pode negar que ela tava ali, ó, com molho. Ela escreveu de um jeito que você só queria mais, mais e mais. Você podia até não gostar da história, mas que você se sentia instigado a continuar lendo, isso sim. Gente, um reality show com um bando de mulher tentando disputar o coração de um príncipe. Na boa, que sacada de mestre, né? Ela escreveu de um jeito assim que foi muito interessante. Então, parabéns, quero. Enfim. E assim, a América, ela começa com o Aspen, ela é namorada do Aspen, eles são completamente apaixonados e tudo mais. E ela acaba indo parar no palácio, né, sem pretensões nenhuma de ficar com o Maxon. Mas o caminho, a vida, né, deu um monte de reviravolta. E eles, assim, estavam ali. Ela começa o relacionamento dela com o Maxon completamente de amizade. Ela disse assim, eu não quero que você me chame de querida, né? Amado, não me chama de querida, porque tu chama todo mundo de querida, eu não serei tua querida. Nesse naipe, né, que a Bella foi. E isso chamou muito a atenção dele, né? Foi uma atitude que acabou, nossa, essa mulher é diferente, essa garota é diferente, chamando a atenção dele. E foi bacana, né? Porque aí eles construíram um relacionamento e, enfim. Vocês já perceberam que eu chipei muito certo esse livro, né, gente? E quem era o Aspen, coitado, na fila do pão? Virou guarda, né? Mas tadinho, o Aspen, ele foi injustiçado, sim. Ele gostava de verdade da América. Só que as coisas acabaram seguindo um outro rumo, né? É aquele famoso, né? Enquanto nós éramos... vivíamos uma determinada realidade, você era o meu futuro. A gente mudou de realidade, já não rolava mais. Mas esse triângulo amoroso, ele foi ferrenho mesmo.
Em diversos momentos, assim, dava a entender que a América ela ia virar as costas e ficar com o Aspen. E em todo o tempo ali, assim, eu me surpreendi com o final, né, sabe? Porque eu fiquei com o coração assim na mão, meu Deus, fiquei juntos. E quase não rolou, né? Mas, assim, foi uma briga de. Só não bateu o nível de Jacob e Edward, mas, assim, foi. Para. Foi muito, muito bom, gente. Muito bom mesmo. Mais um chip, gente, que deu muito errado e eu não chipei errado, tá bom? Deixando bem claro. É a Clary e o Simon de Shadowhunters, né? Os Caçadores de Sombras. O Simon, ele era o melhor amigo da Clary. É o melhor amigo dela, né? Inclusive no futuro eles viram para matar e tudo. Mas assim, eles super amigos, super próximos. E o Simon, ele sempre gostou muito da Clary. E olha que coisa, né? Você fica ali do lado da pessoa a tua vida inteira até chegar um outro boy loiro de olhos claros que vai roubar o coração da menina, né? Aí quando ele faz isso, tu resolve tomar uma atitude. Tarde demais, Simon. Chegou atrasado. Mas não ia rolar de qualquer forma, gente. O Simon, ele sempre gostou muito da Clary, ele sempre foi apaixonado por ela. Mas ele ficou naquela coisa assim, mas a gente vai deixar de ser amigo. E se não der certo. Sabe aquela insegurança, entendem? E aí ele acabou dando mole, perdeu. Perdeu, Playboy. Sinto muito por você, mas perdeu. Porque chegou um outro na frente que foi lá com um pouco mais de atitude e arrebatou o coração da mocinha. Mas eu sei que teve muita gente que chipou esses dois. E eu vou te dizer só uma coisa. Sinto muito por você, porque tu chipou muito errado. Apesar de que em um momento, né, eles chegaram a ter um relacionamento e tudo mais, mas, gente, tava fadado ao fracasso. Mesmo com o Jace fora da jogada, esses dois não iriam ficar juntos, apesar de muita gente ter chipado. E o último casal que eu quero falar pra vocês é a Elaine e o Elias, de Uma Chama Entre as Cinzas, dessa Batarri. Eu amei essa série, né? Assim, ela teve altos e baixos. O primeiro livro é maravilhoso, o segundo e terceiro mais ou menos, o quarto é top do top, muito bacana, mas nenhum bate primeiro, tá bom, gente? E eu chipei muito errado aqui, galera, muito errado mesmo. Minha personagem favorita era a Elaine, e ponto final, ela era a melhor, esse livro tinha que ser tudo dela, não precisava nem de Elias, nem de Lai, enfim. Isso é a minha opinião que conta. Seguindo, mas assim, eu gostava muito da Elaine com Elias. Novamente, Friends to Lovers, eu caí nessa, né? Eu gostava muito deles dois juntos e assim, pra mim eles dois tinham que ficar juntos. A Elaine era assim, tipo, o braço direito, esquerdo e as pernas do Elias. Tô zoando, mas eles dois juntos, eles eram perfeitos, sabe? Eles tinham aquela mentalidade, aquela coisa e tudo mais. Mas o Elias, ele acaba se apaixonando lá pela Laia e tudo mais. E apesar dos perrengues entre eles, apesar de toda a situação, nunca houve uma oportunidade de verdade para Helene. Vamos deixar isso bem claro, nunca houve. Ela gostou muito do Elias, né? E eu sinto nas entrelinhas que ele também gostou muito dela, mas não rolou, galera. Não rolou e eu fiquei assim com o coração bem apertado por mim mesmo. Porque eu chipei errado, gente. A autora tava lá, sabe? É tipo Draco e Hermione, sabe? Nunca ia rolar, mas assim. Que chipar, né? Vida que segue. E é isso, gente. Acontece, às vezes a gente dá muita bola fora. E esse vídeo é pra honrar estes casais aí que infelizmente foram injustiçados na nossa cabeça de chipadores errados, sabe? Porque os autores não tem nada a ver com isso. Eles que decidem, afinal, quem escreveu a história foram eles, né? Mas é isso, gente. Comenta aqui nesse vídeo quais foram os outros chips que vocês já tiveram, que eles deram super errados, eles foram super irreais, sabe? Nada a ver, impossível de acontecer, ou super possíveis de acontecer, e quem errou foi o autor, né? Comenta aqui que eu vou querer saber de verdade. E eu vou encerrar por aqui, agradecendo a todo mundo que ficou comigo até o final deste vídeo. De verdade, muito obrigada por cada um de vocês estarem aqui.
Esse vídeo é um especial de Dia dos Namorados e eu espero que vocês tenham um dia maravilhoso, gente. E se estiver solteira, marca um encontro com o teu namorado literário que tá tudo certo, tá bom? Aproveitem aí, gente, o dia, aproveitem a semana e muito amor para todo mundo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, clica no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. E eu vou deixar o link de compra de todos esses livros aqui na descrição desse vídeo. Você comprando qualquer livro ou qualquer outro item através do meu link, uma porcentagem vem pro canal e ajuda a gente a crescer cada vez mais. Beleza, meu povo? Um beijão pra vocês. Tchau, tchau!